tá saindo aí que o Minas me mandou embora, o Minas não teve culpa nenhuma disso tudo. E a culpa disso tudo foi da turma da lacração fazendo pressão em cima dos patrocinadores. Olá, fé e força. Eu me chamo Anderson Oliveira e neste vídeo eu falarei a vocês sobre o jogador de vôlei Maurício Souza. Ele foi demitido da equipe Minas por conta de publicação possivelmente homofóbica. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva, ative o sino de notificações e fique atento aos próximos vídeos. Então fica comigo e vamos direto ao assunto. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu tô passando aqui para esclarecer uma coisa muito importante, né, que tá saindo aí que o Minas me mandou embora. O Minas não teve culpa nenhuma disso tudo. E a culpa disso tudo foi da turma da lacração fazendo pressão em cima dos patrocinadores, né, que acarretou o patrocinador ameaçar o Minas de tirar o patrocínio, tanto do masculino quanto do feminino, e isso aí ficou insustentável. O meu diretor Eloy e o meu presidente Ricardinho fizeram o máximo para me segurar na equipe, o máximo. Fizeram o possível e o impossível. Infelizmente, eles não aguentariam, o time não aguentaria perder tantos patrocínios assim, e aconteceu o que aconteceu. Mas eles foram homens, são homens de verdade, e que eu respeito muito e admiro, tá certo? Não foi culpa deles não. Tamo junto, um abraço. Pessoal, quando a gente acha que as coisas já estão ruins, não fiquem preocupados, porque as coisas podem piorar. Recentemente, o jogador de vôlei Maurício Souza postou no seu Instagram uma imagem do filho do antigo Superman Clark Kent, em que ele beija um outro rapaz e se declara bissexual. Foi uma chuva de comentários negativos. Após o episódio, ele postou uma foto do Superman beijando a Mulher Maravilha. Um casal normal. E da mesma forma, isso foi entendido como uma forma de agressão para as pessoas que têm uma orientação sexual diferente. Olha, da mesma forma que as pessoas têm a liberdade de expressar a sua opinião, creio eu que o jogador expressou sua opinião. E como diria o filósofo Voltaire, eu posso não concordar com o que você disse, mas eu defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Então é o seguinte, pessoal. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Quanta inversão de valores. Uma coisa é você seguir determinada orientação sexual. Outra coisa é você colocar algemas nas pessoas para não exporem o seu entendimento. Ah, mas ele foi homofóbico, gente. Ele falar que ele concorda com um casal entre homem e mulher não torna ele homofóbico. Essa questão precisa acabar, gente. Tudo que a gente pensar contrariamente a outra pessoa, consequentemente nós já somos taxados. O jogador sofreu forte pressão por parte dos patrocinadores. A princípio, a equipe, segundo ele mesmo informou, a equipe falou que não queria a demissão dele. Até porque entre seus colegas de trabalho, eventualmente deve surgir comentários nesse sentido. Então ele provavelmente se sentiu no direito de expor a sua opinião. Mas hoje em dia nós temos que pensar duas vezes antes de fazer qualquer publicação nas redes sociais, principalmente no Instagram. Porque o Instagram é uma rede social que apresenta algumas diretrizes. E essas diretrizes precisam ser respeitadas, a gente concordando ou não. O que eu pude observar é que essas diretrizes, elas apoiam esse movimento mais de esquerda. Algumas páginas que se dizem conservadoras já disseram que estão sofrendo uma espécie de censura, com alcance menor de público, ou até publicações excluídas, porque o próprio aplicativo não concordou com a opinião exposta. Mas aí, o que vai acontecer, gente? Daqui a pouco, se as pessoas não declararem que são bissexuais ou que são homossexuais, elas serão automaticamente excluídas, porque da forma que está acontecendo, parece que o caminho é esse. Se eu colocar a foto de um casal homem e mulher, eu vou sofrer algum tipo de censura? Se eu expor a minha opinião de que eu não gostei de determinado filme, eu vou sofrer censura?
Depende. Depende em que tema eu estiver tocando. Vocês estão percebendo a que caminho a nossa sociedade está levando? Vocês estão entendendo a que caminho esta sociedade em que vivemos está nos encaminhando? Os valores do cristianismo estão sendo considerados ultrapassados, estão sendo considerados uma ficção. Hoje existe um novo normal. O que era certo antes não é mais hoje. A sociedade se transformou, as pessoas são outras. Existe uma nova ordem. Mas há pessoas que querem fazer as pessoas acreditarem dessa forma. Se te faz feliz, faça. Ninguém tem nada a ver com a vida do outro. Gente, nós vivemos numa sociedade. É algo coletivo. O que é a moral? A moral são um conjunto de regras e princípios que a sociedade se utiliza para conviver coletivamente. Então, com certeza haverá divergência de opiniões, mas essas opiniões precisam ser respeitadas e não censuradas. Se vocês observaram, a mulher está tomando a vez dos homens em vários filmes. Filmes, desenhos, a mulher está sendo colocada como um papel de destaque. E isso não é uma coisa ruim. O problema é que nós sabemos quais as posições que as pessoas devem ocupar na sociedade. Nem homem superior, nem mulher superior. Um auxiliando o outro. Porque nós devemos viver em recíproco respeito e igualdade. Mas não é o movimento feminista que fará essa igualdade. Para mim, eu sou cristão, os valores cristãos sobrepõem qualquer filosofia. Se quisermos viver numa sociedade pacífica, numa sociedade igual, numa sociedade ética, numa sociedade valorosa, nós devemos seguir os princípios cristãos. Sabe por quê? Um dos princípios: ame ao próximo como a ti mesmo. Se cada pessoa tivesse um entendimento dessa forma, vocês veriam a sociedade em que viveríamos, a transformação. Mas isso é impossível, isso é utópico. Mas se cada um fizer um pouco, nós podemos ver uma sociedade melhor. As pessoas que se dizem cristãs, que se dizem seguidoras, que estão toda semana nos templos, deveriam ser aquelas pessoas que dão exemplo. Mas infelizmente isso não acontece. Da mesma forma que sai da igreja, colocou o pé fora do templo, daqui a pouco está falando mal do vizinho, está dando calote a outra pessoa, é um verdadeiro demônio dentro de casa. Trata mal a esposa, ou a esposa trata mal o marido, trata mal os filhos, todo dia está discutindo com o vizinho, tenta passar rasteira nos amigos de trabalho, nos colegas de trabalho. Esse é o cristianismo que muitas pessoas estão vivendo hoje, mas isso não é cristianismo. Isso é hipocrisia. Não sejam hipócritas. Sigam o verdadeiro evangelho. Voltando ao assunto, eu acabei saindo um pouco do foco, mas era algo que eu precisava dizer. Então, essa sociedade que nós estamos vivendo, ela está impondo um novo normal. Vocês perceberam a diferença desses últimos anos? Não precisamos ir muito no passado. Se vocês pegarem da década de 70, década de 80, 90, anos 2000, a mutação que essa sociedade sofreu, levando muito em consideração pensamentos liberais. O conservadorismo está sendo deixado de lado. Eu entendo que nós precisamos fazer a nossa parte em sociedade. Nós precisamos eleger políticos que tenham uma linha de pensamento parecidas com a nossa, porque só dessa forma nós poderemos modificar a sociedade que nós estamos. Muitas vezes você acha aquele senador que você votou, aquele deputado,
aquele governador, ou menos pior. Mas não é assim que nós devemos analisar, gente. Se tem 10 opções, um vai ter um pensamento mais parecido com o seu. Mesmo que ele não se eleja, motive essa pessoa a continuar no trabalho. Mesmo que ele ficou em último lugar nas pesquisas, não leve em consideração pesquisas da TV. Muitas vezes elas são modificadas, são alteradas, elas são usadas para influenciar o voto do público. Muitas vezes elas são financiadas por um político que pagou e quer aparecer nos primeiros locais de pesquisa. Então motive. E se no segundo turno não tiver uma pessoa que tenha a linha de pensamento parecida com a sua, você tem a opção de não votar em nenhum dos dois, mas você, a partir desse momento você estaria se isentando do seu papel social, do seu papel como cidadão. Então, pessoal, a sociedade em que nós vivemos está impondo um pensamento dentro de todos nós, dentro da nossa juventude, dentro das pessoas que já estão maduras. O objetivo é modificar a forma de pensarmos. E isto já está acontecendo. Muitos valores estão sendo deixados de lado. Hoje em dia, você não pode ouvir uma música sem que ela remeta a um ato sexual, faz apologia a drogas, faz apologia a bebidas, a traições. Que valores são esses, gente? Que valores são esses? Hoje em dia, uma pessoa trair seu cônjuge, o seu namorado, é considerado normal, por muitas vezes até considerado engraçado. Ah, bem feito que traiu aquele cara. Bem feito que traiu ela. Ela era chata. Ela não era pra ele. Ah, ele era ignorante. Se não quiserem permanecer no relacionamento, separem. Agora não façam isso. O ideal seria o respeito, a reciprocidade, a amizade entre o casal e a permanência no relacionamento. Homem e mulher se complementam. Homem e mulher, um trazendo a felicidade ao outro. E nas adversidades, um auxiliando ao outro. Não dessa forma que a sociedade está nos passando, que ela está nos transmitindo. Isso não é a verdade. Não aceitem isso como a sua realidade. Essa realidade que eles querem nos passar é uma realidade degenerada. É uma realidade caída. Não concordem com isso. Não deixem essas filosofias, essas ideologias entrarem dentro da sua casa, na sua TV, nos seus ouvidos por determinadas músicas. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu quero entender o que vocês pensam sobre o fato que aconteceu com o jogador Maurício. Vocês concordam? Vocês acham que ele não deveria expor a sua opinião? A opinião da forma que ele expressou foi ofensiva? Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam, ativem o sino de notificações para vocês verem os próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção e até mais.